Olá! Outro dia lá no Insta eu escrevi sobre amar inimigo, né? Entre aspas, porque não existe o inimigo, já expliquei. Deve ter aí explicado em algum dos meus áudios sobre nós não termos inimigos, mas é muito óbvio, né? Por sermos somos um e não tem como sermos inimigos de nós mesmos. Então, quem quiser saber mais sobre essa explicação, vejam os outros áudios e vídeos. Mas nesse texto eu falo, né, sobre esse amor, porque a gente está aqui também aprendendo a amar incondicionalmente. E o planeta está se elevando, a vibração vai se elevar cada vez mais e isso vai facilitar muito esse aprendizado, sabe? Porque muitos aqui, né, muitos que estão aqui, vieram desses outros lugares. E eles somos, né, acostumados a aquela leveza da atmosfera que facilita muito a vibração, muito leve, que facilita muito toda aquela harmonia que existe entre eles. E aqui não é bem assim. Aqui, além de todo um DNA humano, né, cheio de problemas, de dificuldades, conflitos, nós temos ainda uma vibração que está se elevando agora, mas ainda não está como esses outros planetas já estão. Então, a gente está começando aos pouquinhos a aprender isso. Eu escrevi um texto e depois eu vou falar um pouco sobre ele. Eu vou ler agora. Amar um inimigo não é nos conformarmos com migalhas e tratamentos rudes, passivo-agressivos ou até violentos de relacionamentos kármicos. Não é deixarmos de impor limites. O amor universal e incondicional precisa transbordar da nossa singularidade. Amar um inimigo é não revidarmos e entendermos que qualquer ser que age contra outra parte do todo está vivendo um instante de inconsciência, seja qual for o motivo. Além disso, o sentimento de ofensa não nasce da ação alheia, mesmo que o agressor tenha sua parcela de responsabilidade. Contudo, é clara a necessidade de educação das relações neste planeta. Eu vou começar, eu vou falar em pedacinhos, né? Eu vou começar pelos seres que estão despertando, certo? Eles estão passando por coisas desse tipo e porque eles precisam perceber em si onde precisam se fortalecer, certo? Porque se eles querem realmente despertar e realmente ter uma tarefa com o extrafísico, eles vão precisar adquirir esse amor que vem da consciência, de verdade, sabe? Não somente na parte mental, porque muitos ficam na parte mental, tipo, deixa eu explicar melhor isso. Eles ficam um ego espiritualizado, pronto, é um ego espiritualizado. Eles ficam falando de coisas bonitas, ficam fazendo gestos bonitos, ficam falando de amor, e no final das contas, na hora da prova, eles não conseguem manter aquilo que eles dizem, porque eles não sentem aquele amor da forma como eles dizem, certo? Aquele amor que vem do todo, da consciência que a gente recebe no nosso centro, como eu expliquei no podcast passado, eles não têm em quantidade, certo? E assim, às vezes nem em qualidade, sabe? Porque a qualidade está só na imaginação, é isso. A qualidade está somente na imaginação. E quando são testados, eles se desiludem. Eles percebem que aquilo não estava no coração. Tá entendendo? E isso é importante. Por que é importante? Eu sei que é duro demais esses testes, essas coisas que a vida passa, a vida traz, né, através de semelhantes a nós, né, pessoas próximas. E quando digo próximas, não precisa estar ali vizinho a você, pode ser através da internet, pessoas que do seu convívio de alguma forma. E às vezes seres que têm assim uma missão ainda um pouco maior, assim,
uma missão com o extrafísico, diretamente mesmo com o extrafísico, e bem mais difícil de realizar, eles vão passar por testes muito mais difíceis também. E é aí onde eles vão descobrir, vão ter o autoconhecimento de que se são ou não, se aquilo era imaginário ou de desejo, ou se era real dentro do coração delas, essa capacidade de amar, sabe? Essa capacidade de sentir a unificação, sabe? E uma das coisas que eu andei pesquisando, porque eu gosto de pesquisar para autoconhecimento meu próprio, sabe, até, sobre essas reações que a gente tem e como o ego-mente funciona, porque a mente reage junto com o ego e como a mente reage junto com a alma. Então eu me coloco na alma como posição de observadora, né, que a alma é o observador, nós somos esse observador. Peraí, tá. Então eu observando tudo como acontece, os gatilhos mentais e como acontecem as reações do ego através da mente, né? Que o gatilho atinge na mente e ele atinge o ego, mas não atinge a alma. Porque o ego ele tem as feridas, mas a alma não tem, certo? Eu estou falando ferida no ego para poder ficar bem distinto ego e alma, certo? Mas na verdade fica tudo na ferramenta mente, que a mente é uma ferramenta, né, que tanto age com a alma como age com o ego, na formação do ego. Mas tudo fica na mente, todas as feridas ficam no inconsciente, entende? Inclusive tem o inconsciente coletivo, que não é somente da nossa singularidade. Então, eu entrando no modo de observadora, né, olhando a partir da alma, o modo observador, né, que é muito conhecido já foi explicado em outros lugares e eu também já andei explicando, que é esse ser que vê o pensante e o restante que está no externo, certo? Esse que está observando, esse é a sua alma. Então, quando a gente está nesse modo, né, de observador, dá para perceber tudo o que acontece, todas as reações a gatilhos. Quando aplicam gatilhos, a gente percebe a reação que acontece na mente ego, certo? Na mente ego, vou chamar dessa forma. E a alma está ali, o observador, a alma está ali, só vendo, tranquila, sem feridas, sem julgamentos, sem nada. Então, o que eu percebi foi que se alguém está achando que a gente vai ter determinada reação, mesmo que aquilo nem esteja passando pela gente, nem está passando pela nossa mente, nada, nenhuma reação daquelas que a pessoa está esperando. Quando a gente percebe que, quando a pessoa demonstra que está esperando determinada reação nossa, o observador percebe que a mente ego reage àquela expectativa. O ego-mente vai reagir de acordo com o que esperam. Entende? Ou seja, esperar algo de alguém e demonstrar isso causa um gatilho na pessoa, causa um gatilho nela. E pode ser de aversão ou de ação. Ou ela age de acordo com aquilo que espera, ou ela age tendo uma aversão àquilo que a pessoa espera. Eu sei que existe o sistema límbico, certo? Cerebral. Mas o ego, ele abrange também o racional, ele abrange os dois. Só que a razão egóica é de acordo com o externo, entende? Com aquilo que ele adquiriu, com o externo, o aprendizado do externo. E a alma não. A alma é a consciência, o observador é a consciência. Porque nós não somos os fragmentos da consciência, né? Fragmentos do todo, desse todo consciência. Então a nossa alma é um fragmento, então ela é um pedaço da consciência. E assim eu chamo de fragmento, pedaço da consciência, tal, porque cada singularidade passa por várias camadas para poder atingir o total. Por isso que muitas pessoas ficam mais presas no ego, elas não, e mesmo indo mais para a consciência,
às vezes não atinge a consciência total. Como eu mesma não atingi total a consciência, mas eu atingi bastante espaço dela. Eu expandi bastante, mas ainda falta muito mais. Eu preciso ir descascando as cascas de cebola, como chamam, né? Passando por essas camadas que ainda existem, que vão encobrindo a consciência total. E o ego, ele age instintivamente até, em alguns momentos, né, diante de gatilhos. E a alma não, a alma fica ali, tendo consciência de tudo que está acontecendo. E é uma consciência amorosa, pelo menos eu percebo dessa forma. E eu sei que já existem muitos estudos sobre isso e tal, sabe? Mas eu gosto do conhecimento empírico, principalmente porque a gente acaba descobrindo coisas novas, além do que já existe, e coisas peculiares também. Ainda mais numa mente que está se expandindo muito, muitas novidades podem surgir, sabe? Então, assim, o que eu já percebia, né, mas eu percebia sempre só observando do lado da sensibilidade extrasensorial. Eu nunca tinha parado para observar o conjunto, assim, dentro de como acontece na mente e tudo mais. Toda a dificuldade que eu tenho passado nos grupos, eu passo nos grupos e aí eu vou receber ajuda, né, e oferecer algo. Mas, no entanto, eu percebo que toda vida é pior para mim. Por isso que eu vi que estar sozinha e fazer tudo sozinha talvez seja a melhor coisa que eu faça, me desligando de tudo. Porque, apesar de ainda existir alguma expectativa vinda energeticamente, vinda dessa forma, sutilmente, né, de forma sutil, de forma por emanação, ainda vai existir, mas vai ser menor, Porque era muito forte, sabe? Eu sentia todas as expectativas em cima de mim, sabe? E assim, não somente isso, né? Pessoas que já sabiam dessa minha sensibilidade, às vezes brincavam com isso, sabe? Emanando de propósito coisas e é muito complicado você querer já estar numa dificuldade de ação por ficar muito na parte mental, né? Ficar um pouco mais aérea, ter dificuldade de aterrar. E ainda ter tantas energias atrapalhando, sabe? Por mais que algumas intenções fossem boas, né? Algumas não, algumas eram brincalhonas e tal. Mas algumas eram boas mas, sabe, só piorava. E voltando ao assunto dos seres que vão trabalhar com o extrafísico, diretamente com o extrafísico, que é um assunto que começou quando eu comecei a falar sobre o texto, inclusive esse texto não vai dar para ser estudado todo nesse podcast. Eu vou continuar agora o que eu estava falando. Tá? Então, seres que vão fazer esses trabalhos, voltando ao que eu estava falando, né? Eles vão passar por dificuldades grandes assim, certo? Porque eles têm que construir o amor incondicional, têm que saber diferenciar entre um amor incondicional e uma fraqueza de carência afetiva. Porque muitas vezes eles perdoam o tempo inteiro por carência e não porque tem amor incondicional. Existe uma diferença aí. E eles têm que descobrir isso dentro de si. Até que ponto eu estou sendo carente e sendo condescendente com aquilo que me faz mal por carência. E até que ponto eu estou realmente amando, realmente tendo amor incondicional e vendo aquele outro como inconsciente e perdoando aquela inconsciência do outro. Isso é muito importante, gente, fazer essa análise de si mesmo, sabe? É muito importante, porque muita gente está aí se perdendo de si mesmo, achando que está amando e, no entanto, está só passando por carências, cedendo à própria carência, sem saber nem que é carente. Se enfraquecendo cada vez mais, se deixando até destruir. No entanto, a pessoa só precisa transmutar, ela não precisa nem, muitas vezes, se distanciar daquelas pessoas que estão fazendo isso. Ela só precisa transmutar a coisa. Se ela transmutar para um lado amoroso, para o lado angariar essa energia amorosa do todo, ela vai transformar aquela carência nesse amor incondicional.
Mas é tudo muito bem feito, sabe? Esses trabalhos, esses processos do extrafísico, porque de repente, no meu caso, por exemplo, talvez o que eu compreendi no final das contas é que eu tenho que fazer isso sozinha, eu não tenho que estar em grupo. Eu tenho que ter amor por todos os grupos onde eu passei, porque isso é amor incondicional, mas eu tenho que estar só, fazendo só aquilo que eu tenho que fazer, porque é aí onde eu vou provar a minha autoconfiança, para mim mesma, inclusive. Principalmente para mim mesma. E assim, né, eu vou estar bem apta a fazer o meu trabalho com o extrafísico. E assim, eu coloquei meu exemplo, mas isso acontece com vários outros seres que estão aqui para fazer serviços maiores, sabe? Serviços mais gerais, sabe? Assim, mais para a humanidade. Então, se surgir mais alguma coisa sobre esse assunto, eu falo, eu vou parar aqui, eu vou postar. Se surgir mais algo, ou se surgir alguma dúvida de alguém sobre isso, que isso é um assunto importante, porque as pessoas têm realmente que ganhar mais essa força espiritual, né? Essa força interior. Eu não gosto de chamar de força espiritual, eu prefiro chamar de energia de quantidade e qualidade, energia amorosa do todo, em quantidade e qualidade. É isso que a gente precisa, angariar a energia amorosa do todo em quantidade e qualidade.